Bom, formalmente, bom dia a todos. Eu vou fazer a nossa abertura aqui, tradicional, e depois a Dagmar apresenta o nosso palestrante de hoje. Os provérbios, para as nações africanas, elas são uma forma de transmitir a sabedoria ancestral e a identidade de um povo por meio de experiências e conhecimento. A gente tem um provérbio aqui, Josué, que diz o seguinte: se quiser ir rápido, vá sozinho; se quiser ir longe, vá acompanhado. Assim surgiu a afroafetividade, que é um espaço de amor e entretecimento intelectual entre pretos, belos e quem mais quiser somar. A afroafetividade ele nasce no interior de São Paulo e hoje ele encontra em todos os cantos desse país, né? Como a gente tem agora o prazer de ter você aqui também e fazendo parte disso. A nossa finalidade é eternizar a história do nosso povo e disseminar uma visão fora do eurocentrismo. E junto fortificar, né, as raízes do nosso povo. Fazer reverberar o que nos é de direito. O grupo cresceu e ele pertence a cada um de vocês que estão aqui. Por esse motivo, a gente decidiu colocar essas aulas no Afroafetividade à disposição de vocês. Nós também estamos no canal do YouTube para todas aquelas palestras do Afroafetividade que já esteve nas diversas temporadas, estamos para ir para a nossa terceira, estão ali disponíveis. Aqui só não há espaço para quem não entende o propósito do Afroafetividade, o amor e a empatia. Nós somos um grupo de pessoas empáticas com todos que lutam pelo combate ao racismo, lutamos por uma sociedade mais justa, refletimos sobre situações específicas em que somos colocados diariamente e respeitamos a pluralidade de gênero, cor, raça, religião de todos os participantes e de pessoas em geral. O grupo é politizado. O que nós não somos. Embora estabelecemos locais e momentos de cura, nós não somos um grupo de autoajuda. Não apoiamos qualquer tipo de ato ilícito e ser preto não te faz dono da razão. Nós também não somos intolerantes. E hoje, nosso palestrante é trazido de uma integrante do Afroafetividade, Dagmar, que pode apresentar um pouquinho do Josué. Bom dia a todos. Estou trazendo o nosso amigo Josué, porque assim, ele é representatividade aqui em Boa Esperança. Ele vai falar um pouquinho sobre ele, mas ele começou o trabalho lá atrás, menino mesmo, molecote mesmo. Então, assim, ele sempre buscou a causa negra, sempre colocou na cabeça dos irmãos lá da nossa Vila Kardec, né? Então, sempre falou para os meninos, gente, vamos estudar. E teve um irmão na PAI, né? E ele sempre falou muito de estudo, sempre foi muito inteligente, sempre teve... Eu sempre lembro do Josué assim, aliado a alguma causa. Então, eu associo sempre o Josué a alguma causa justa aqui dentro da nossa cidade. Então, ou ele estava mexendo com uma causa negra, ou ele estava mexendo com o movimento da PAI. Ele teve um irmão também que era aluno da PAI aqui de Boa Esperança e teve uma fatalidade. E depois isso parece que deu mais ânsia de estudar, mais gana mesmo de buscar conhecimento, de através daquele conhecimento não viver daquele drama, e sim sobreviver com aquele drama e fazer com que melhorasse as questões das APAES não só da nossa cidade, mas das APAES mesmo do Brasil inteiro. Então, assim, é um ícone, é uma pessoa que tem uma representatividade muito bacana. E eu queria que ele participasse dessa reunião, sempre falei dele, porque, assim, os outros meninos, a molecada negra nossa aqui, se espelham muito nele. Foi candidato a prefeito também aqui na nossa cidade, felizmente não teve jeito dessa vez, mas a gente sabe que uma próxima vez será possível. E, assim, ele nos representa. Então, quando se fala em negro aqui em Boa Esperança, o primeiro nome que aparece é Josué, Darliane. Então, assim, são pessoas que têm notoriedade dentro da nossa sociedade. Por isso, assim, que vai ser uma manhã bem enriquecedora.
Ele está meio inseguro ali, mas ele é muito competente, vocês vão ver, ele vai só trazer enriquecimento para nós. E é um advogado, além de tudo, também, né? Sabe advogar bem na causa das APAES e, assim, mostra mesmo que nós podemos chegar, ir e vencer, igualzinho você falou. Ele não vai sozinho, ele sempre, quando ele quer ir, ele quer levar alguém junto com ele. Então, ele quer prosperar, mas quer prosperar carregando sempre alguém junto com ele. Então, assim, vai ser só de acrescentar mesmo para o nosso movimento de afroafetividade. Seja bem-vindo, Josué. Obrigado por ter me atendido, viu? E que você possa nos acrescentar ainda mais nessa manhã de sábado. Um abraço, e um abraço a todos. Perfeito. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui, tá? Dagmar, de coração, tá? Muito obrigado aí pelo convite. É uma oportunidade ímpar, né? Poder estar fazendo parte e integrar esse movimento para falar um pouquinho da nossa história, né? E trazer esse assunto de tamanha relevância para nós, que são as políticas de igualdade social e o empreendedorismo negro, né? O tema veio à tona em função da participação que eu tive em um evento que foi realizado em Lavras, né? Na universidade que fica próxima aqui de Boa Esperança, né? E ali me chamou bastante atenção, porque, na ocasião, tínhamos presentes ali representantes de Guiné-Bissau e representantes de Moçambique, tá? E uma coisa muito interessante que eu pude compartilhar naquele momento ali, até porque, na verdade, assim, eu não sou palestrante, eu não sou professor, né? A minha formação é jurídica, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco, né? Mas eu nunca perco a oportunidade de estar ouvindo e aprendendo para que a gente coloque em prática, de fato, né, o que nós podemos fazer para nós e para o nosso movimento negro, né? Na verdade, eu vou até um pouco além, eu nem diria movimento negro, eu diria negro e movimento, porque a gente tem que estar se movimentando o tempo todo, a gente tem que estar lutando o tempo todo, e a dificuldade nossa é muito grande, mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui hoje para cumprir uma missão. Se eu estou tendo a oportunidade de estar falando com vocês aqui, é porque eu fui buscar informações, eu me preparei, eu estudei, e a partir do momento que você passa a ser uma, digamos assim, entre aspas, referência, você tem que ser o exemplo que a gente tem que dar é bom, né? E isso nós herdamos dos nossos pais, nós herdamos dos nossos ancestrais, né? Então, eu estou fazendo esse parênteses aqui para fazer um comentário que eu achei muito interessante o que eu ouvi em Lavras, é que nós ali estávamos falando desse tema, né? Políticas públicas, empreendedorismo negro, mas ouvindo as pessoas que vieram da África, né, que eu pude perceber o quão forte nós somos, porque eles enfrentam praticamente os mesmos problemas que nós aqui, né? Lutam até hoje, né, por políticas afirmativas, de maneira que eles possam ser colocados, pelo menos, nas mesmas condições e em igualdade de oportunidade com os demais, que saem em vantagem, porque eles não foram escravizados. O que é pior, né? Quando da colonização de vários países da África, lá os nossos povos, né, o nosso berço, ele já tinha uma cultura, ele já defendia os seus valores, né? Então, diferentemente daqui, que nós procuramos nos afirmar para defender nossos direitos, lá eles procuram insistir para manter aquilo que é da origem deles, o que é mais difícil ainda. Por quê? Eu estava observando aqui agora, pouco antes de entrar na nossa reunião, países como Angola, Cabo Verde, Moçambique, eles foram reconhecidos como independentes, reconhecidos, melhor dizendo, em 1975, né? Eu sou de 78, ou seja, tem muito pouco tempo, né? Inclusive, né, eu faço curso de mestrado e doutorado em Portugal, na Universidade Autônoma de Lisboa. Um dos meus professores que eu tive a oportunidade de conhecer foi uma das pessoas que escreveu a própria Constituição, né, federal desses países de língua portuguesa. Ou seja, é uma coisa assim, muito recente, e as dificuldades que eles encontram lá nos seus países de origem são as mesmas nossas aqui, né, em outro grau. Então, o que eles aprendem com a gente e que nós devemos aprender com eles também?
é continuar lutando sempre em busca dos nossos valores, em busca dos nossos sonhos. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Josué, antes de entrar na questão propriamente dita da igualdade social e do empreendedorismo. Eu trouxe aqui algumas informações, legislação, trouxe também alguns números, né, para que a gente possa debater. E quero que vocês fiquem à vontade para qualquer tipo de intervenção. Eu não sei como vai ser a dinâmica aqui, viu? Mas, por favor, é só chamar, interrompa aí pelo microfone mesmo, que a gente vai dar oportunidade, porque a gente não pode perder, né, uma chance igual essa de estar discutindo e aprendendo com todos, né? Sou advogado, né? Minha formação é jurídica, tenho 46 anos, venho de uma família extremamente humilde, né, aqui de Boa Esperança, né, interior de Minas Gerais. Nasci com muito orgulho num dos bairros mais simples, né, que é a Vila Kardec, né, e ali foi o início da minha formação enquanto pessoa, né, na família e com os amigos ao meu redor ali, né. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida como meta é a educação, é estudar. A minha mãe, eu sempre cito isso como exemplo, ela não teve a oportunidade, assim como meu pai também. Minha mãe não chegou à escola um único dia, tá? Mas ela sempre insistiu para que nós, filhos, né, tivéssemos todas as condições para estudar, né? Inicialmente escolas públicas, né? Depois, com uma outra condição, conseguimos avançar um pouco mais, mas já trabalhando, mas sempre tendo a educação como um norte, como uma referência para nós. E isso é tudo, porque a partir da boa educação, da boa formação que você tem familiar, com os amigos ao seu redor, você vai, através da educação, adquirir aquilo que ninguém te tira, que é a informação e que é o conhecimento. E você tendo isso, e você buscando isso incessantemente, todos os dias, você vai ganhar respeito e, a partir daí, você vai ter condições de colocar em prática, né, aquilo que você almeja, né, aquilo que você sonha, né. E eu comecei minha atividade profissional na PAIC, em Boa Esperança, né, e com um irmão especial, né. Eu tinha o prazer de levá-lo para a escola, enquanto ele estudava, eu trabalhava, né, depois retornávamos para casa, sempre de mãos dadas, né, e criei um amor por ele assim, muito grande. Tanto que estou até hoje no movimento das APAES, né, em função dessa nossa relação, né, familiar, umbilical, sanguínea, né? E ali na PAI, eu tive a oportunidade de começar como office boy, depois passei para secretário, vice-diretor e diretor-geral com praticamente 18 anos de idade, né? E na época nós tínhamos mais de 40 colaboradores, atendi mais de 200 crianças, né? E dia 25 de agosto comemora-se o Dia da Pessoa com Deficiência, né? Chamávamos de excepcional, né? A terminologia mudou hoje, avançou, inclusive. E veio acontecer uma fatalidade, que a Dagmar comentou rapidinho, né? Que o Isaías, né? Ele veio a óbito, né? Num dia de festa, ele engasgou e faleceu. O último suspiro dele foi no meu colo. Isso foi numa sexta-feira, né? Dói até hoje falar sobre isso, né? Mas eu não uso isso como uma lástima, né? Eu uso isso como um compromisso, né? Porque ele faleceu na sexta-feira, na segunda-feira eu fui o primeiro a chegar na PAI. Por quê? Eu prometi para mim que aquilo que eu não tinha feito pelo Isaías, eu faria para todas as pessoas com deficiência. Mas eu não imaginava, né, que Deus pudesse ser tão generoso e tão grande e me dar, assim, a oportunidade de chegar à Federação Nacional das APAES, né? Então, eu fiz o curso de Direito por causa dessa causa, da pessoa com deficiência. Na verdade, eu queria fazer filosofia em Juiz de Fora, na Federal, cheguei a passar, inclusive, por condições financeiras, não tinha como ir mesmo, né? Aí veio a oportunidade de estudar próximo, trabalhando, indo e voltando de segunda a sábado, né? Não sei se conseguiria fazer isso hoje, mas foi muito bom, até porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas ali, grandes amigos que eu fiz naquela ocasião, foi em função de ter essa oportunidade de estar compartilhando com eles essas indas e vindas, né? E resolvi ir para Brasília, era um sonho. As pessoas me perguntavam por quê, mas eu não sabia responder, tá? E fui para fazer um estágio, recebendo um seguro-desemprego, R$ 267 naquela época, né?
Mas eu tinha garantia que meu pai me deu que se tivesse qualquer problema em Brasília, minha casa estaria aqui da mesma forma, esperando de portas abertas, né? Talvez foi o ponto crucial que eu precisava ouvir, que me deu aquela garantia. Vai, que seus pais estarão sempre aqui à sua espera, se der errado lá. Então, criei muita coragem e foi. Estagiei por umas 3 semanas e retornei para Boa Esperança e fui para Varginha para colação de grau. E recebi uma ligação: Josué, nós precisamos de você aqui na segunda-feira. Era da Federação Nacional das APAES. Né? Até então, o contato que eu tinha lá era um contato assim, de trabalho profissional, né? Mas conhecia as pessoas assim, só por telefone. Precisamos de um assessor jurídico aqui. Aqui eu estou em Varginha na minha colação de grau, mas na segunda-feira me apresenta aí. Então, eu colei grau na sexta, me formei no sábado e na segunda-feira estava dando início à assessoria jurídica da Federação Nacional das APAES para cumprir, né, aquele desejo de um dia realizar para todas as pessoas com deficiência do Brasil aquilo que eu não pude fazer pelo Isaías, né? Então, ali fiquei um bom período, ainda estou no movimento, hoje trabalho como procurador jurídico da APAE, aqui de Boa Esperança, e ali eu pude conhecer o Paim, Eduardo, do Flávio Arnes, né? O país teve uma participação muito grande. Eu vou falar um pouquinho aqui no Estatuto da Igualdade Social, mas no Estatuto da Pessoa com Deficiência também, né? Então, ali, com 20 anos, eu praticamente sentia-se realizado já, né? Em função daquela meta que foi me dada e que a gente conseguiu criar 200 APAES em 4 anos, né? Escrevemos um manual de criação da APAE, que favoreceu a criação de APAES pelo Brasil como um todo, né? Ou seja, fazendo daquela dor, né, um alimento, né, uma fonte para que pudesse ajudar outras famílias, né, que tinham pessoas com deficiência também, as próprias pessoas propriamente dita, né. Escrevi ali, junto com o Ministério da Justiça, um compilado de toda a legislação do Brasil que trata a respeito das pessoas com deficiência. Aquilo ali, inclusive, serviu, né, como um norte para que aquilo fosse consolidado dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E depois, em seguida, estudando em Portugal, ainda pude fazer um compilado, né? Fazendo a comparação, direito comparado que a gente fala, né? No nosso meio, da legislação do Brasil e da legislação de Portugal também, indo além, inclusive, para os países da União Europeia, tá? E aí, ainda em Brasília, né, pude participar também, né, da criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, trabalhando junto ali com o SEBRAE. Hoje atuo como assessor jurídico da Federação Nacional das entidades que representam os contadores do país. São 400 mil empresas, 80 mil organizações contábeis, né? E faço trabalho social também no Instituto Mãos Solidárias, está entre as 100 maiores organizações não governamentais do país. Mas tudo isso com essa mesma simplicidade, com essa mesma humildade, mas sabendo que nada é fácil para nós e que a gente não tem que lamentar, a gente tem que buscar os nossos sonhos, né? Tanto que, né, ao fazer o curso de mestrado e doutorado em Lisboa, né, determinado dia, eu comecei a conversar com uma colega que estava fazendo aquela graduação em função de um reconhecimento para que ela pudesse obter como servidora de um tribunal do Estado aqui do país, e me veio à mente, olha, gente, a educação aqui em Portugal é bastante interessante, por que não sonhar com isso para o meu filho, né? E passados 3 anos, chegou a hora do meu filho Lucas, né, prestar vestibular. Ele fez um só no Brasil, mas estava sonhando com Portugal. E ele nem me falou, né? Ele já havia passado por um processo seletivo através da parceria que tem Portugal com os países da União Europeia com o Brasil, através do Enem. Ele fez, me parece que 7 processos seletivos, passou em 4 em Portugal, né? Então, daqui a pouco estava eu na correria aí, poxa, estava sonhando que um dia que o Lucas pudesse estudar fora, né, estudar em Portugal, ele já estava mais preparado, e com 18 anos ele foi, e há 2 semanas atrás eu estava lá com ele, né, vibrando, porque ele se formou em engenheiro da informática, né, e quem iria um dia imaginar, né, que uma pessoa tão simples, tão humilde, tão pobre, né, nascida aqui num bairro muito simples, né, de Boa Esperança, né, pudesse
ver seu filho se formando-se lá na Europa, né? Mas ele buscou o sonho dele, mas tudo isso através da educação, sempre através da educação. Pessoal, eu queria falar um pouquinho aqui que esse mês é muito especial para todos nós, né? No mês de maio, no dia 13, nós comemoramos, né, o dia da abolição da escravatura, né? E dia 25, Dia Mundial da África também, né? E eu queria fazer alguns comentários aqui, porque nós não chegamos, né, a esse dia 13 de maio por um acaso, né? Eu acho que foi um processo histórico que deveria ser tratado em todas as escolas, sabe? Em todas as famílias, para que elas pudessem entender a luta que foi para que nós pudéssemos chegar num dia como hoje, está falando a respeito, né, do movimento, abertamente, fazendo críticas construtivas sempre, buscando a melhoria, né, de políticas afirmativas, né, para o nosso povo. Vejam só, essa lei, na verdade, ela é reflexo, né? Teve origem por um processo evolutivo, né? Em 1831, nós tivemos a Lei Feijó, que proibia a importação de africanos. Era para pôr fim ao tráfico negreiro. Foi aí que surgiu aquele termo, para inglês ver, né? É quando existe uma lei que a gente tem certeza absoluta e que ela não vai ser aplicada e que não vai funcionar, né? Aí depois tivemos, em 1845, a Bill Aberdeen, né, onde os ingleses passaram a fiscalizar a rota do Oceano Atlântico de africanos para a América. Depois, em 1850, tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proíbe, de fato, o tráfico negreiro, que fez aumentar o preço do comércio, né, e o preço dos escravizados dentro do país. Em 1854, a Lei Nabuco de Araújo, que intensificou as buscas, né, pelas pessoas que ainda realizavam tráfico, né? Em 1864, tivemos a Guerra do Paraguai, que teve total influência, porque houve a campanha dos voluntários da pátria, né? E o interessante é que, nesse momento, os escravizados participavam para dar volume, mas, na verdade, eles tinham a vantagem de ganhar uma posterior alforria. Em 1869, tivemos o decreto 1695, onde filhos menores de 15 anos não poderiam ser separados das mães escravizadas. Marido e mulher, mesmo vendidos, podiam seguir juntos. Em 1871, tivemos a Lei do Ventre, né? Filhos nascidos a partir daquela data estariam livres e os escravos poderiam comprar e vender. Dando sequência, aí tivemos a lei do sexagenário, né? Era a alforria aos 60 anos. Mas por que estabeleceram esse marco de 60 anos? Porque era a expectativa de vida das pessoas daquele momento, né? Em 1888, tivemos um grande marco, né? Que é a Lei Áurea. Ela não trouxe nenhuma política inclusiva, né? Os negros ficaram à mercê, mas já era um grande passo, porque estava ganhando a liberdade, né? A partir da liberdade, eles começaram a buscar, né, melhores condições, nem diria melhores, né, porque até então não podia nem se comparar, né, as condições, né, de vida após a extinção da escravidão, né, que se deu com a princesa Isabel. Tá? Isso, se a gente for analisar bem, né, tem pouco tempo, são 137 anos. Né? E, seguindo aqui, eu quero fazer alguns comentários com relação a essas políticas. Por quê? Eu levantei uns dados aqui no IPEA, só um minutinho que eu vou abrir aqui, fazer alguns comentários, que de 2002 até 2024, nós tivemos 12 atos, né, na esfera federal para promover, né, a igualdade racial aqui no país. Eu repito, na esfera federal, né, mas isso não quer dizer que os estados, né, e os municípios legislem também, né, a respeito desses temas que eu vou levantar aqui. Só um minutinho, por favor.
Em 2002, nós tivemos o ato 10.558/2002, que institui o programa Diversidade na Universidade. Ainda em 2002, tivemos o ato 4.228/2002, que institui o Programa Nacional de Ações Afirmativas. Em 2003, o ato 4.886/2003, que institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Com relação a essa política específica, eu quero fazer um parênteses, porque ela trouxe ações importantíssimas, né, para o nosso ordenamento jurídico, né? Por exemplo, são ações, né, de implementação de modelo de gestão da política de promoção da igualdade social, que compreenda conjunto de ações relativas à qualificação de servidores, gestores públicos, representantes de órgãos estaduais, municipais, de liderança da sociedade civil. Criação de rede de promoção da igualdade racial, envolvendo diferentes entes federativos e organizações de defesa de direitos. Fortalecimento institucional da promoção da igualdade racial, criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, aperfeiçoamento dos marcos legais, apoio às comunidades remanescentes de quilombos, incentivo ao protagonismo da juventude quilombola, apoio aos projetos etnodesenvolvimento das comunidades quilombolas, desenvolvimento institucional em comunidades remanescentes de quilombos, apoio sociocultural a crianças e adolescentes quilombolas, incentivo à adoção de políticas de cotas nas universidades e no mercado de trabalho, incentivo à formação de mulheres jovens negras para atuação no setor de serviços, incentivo à adoção de programa de diversidade racial nas empresas, apoio aos projetos de saúde da população negra, capacitação de professores para atuar na promoção da igualdade racial, implementação da política de transversalidade nos programas de governo, ênfase à população negra nos programas de desenvolvimento regional, ênfase à população negra nos programas de urbanização e moradia, incentivo à capacitação e créditos especiais para o apoio ao empreendedor negro, celebração de acordos de cooperação no âmbito da ALCA e Mercosul, são acordos internacionais, incentivo à participação do Brasil nos fóruns internacionais de defesa dos direitos humanos, celebração de acordos bilaterais com o Caribe, países africanos e outros de contingente populacional de afrodescendentes, realização de censo dos servidores públicos negros, identificação do IDH da população negra, construção do mapa da cidadania da população negra do Brasil. Esse marco, para mim, que é uma referência. E continuando, e já caminhando para o final dessas referências com relação à promoção da igualdade racial, em 2005 tivemos o Programa Universidade para Todos, o ProUni, né, que é o ato 11.096, 2005. Tivemos também o ato 1.391/2005, Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias. Em 2007, o ato 6.040, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Em 2007, o ato 6.261, que é o Programa Brasil Quilombola. 2009, o ato 992, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Em 2018, o ato 4.384, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano Romani. 2024, o decreto 12.278, que institui a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana. Em 2024, o decreto 12.128, 1º de agosto daquele ano, que institui o Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos. E em 2024, o decreto 12.277, do dia 29 de novembro, que institui o programa Rotas Negras, né? Isso tudo aqui com base que eu levantei junto ao IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada. Voltando aqui, só um minutinho, pronto. Tá. Ainda com relação à política de promoção,
vale frisar aqui que, por mais que nós tenhamos uma legislação assim, bastante rica, né, em se tratando de ordenamento jurídico federal, eu volto àquilo que eu disse no início, né? O conhecimento é tudo e é o que faz a diferença. Então, não adianta termos uma legislação que é referência aqui, se na prática a gente tem dificuldade para vê-la acontecendo, né? Para implementá-la. Tá? Então, isso passa pela formação de pessoas como nós aqui, que são verdadeiros agentes. Agentes não só para buscar informações a respeito da legislação federal, mas observar se isso está sendo aplicado e se está, né, na esfera estadual, e principalmente nos nossos municípios, né? Porque o que nós temos aqui, eu repito, é uma missão. Então, pouco importa se a gente tem um interesse, se a gente não colocar na prática o que nós precisamos fazer para que, de fato, as coisas saiam do papel e aconteçam. Né? Então, eu parabenizo muito, né, um encontro dessa natureza, movimentos que atuam dessa maneira, quando faz fóruns, quando realiza palestras, mesas redondas, enfim, eventos, né, para que, de fato, a gente possa estar refletindo, sensibilizando, conscientizando a população como um todo, né, da necessidade de nós buscarmos políticas efetivas e colocá-las em práticas, né, para atender às necessidades que nós procuramos. Mas uma crítica construtiva que eu sempre faço também, né, eu quero que todos compreendam, é que nós precisamos ir além. Né? Eu observo que nós falamos muito para nós mesmos. Né? Então, nós precisamos, sim, levar para fora, sabe? Entre aspas, sair da bolha, para que, de fato, a gente exija o respeito que nós precisamos ter. Né? Para que o outro entenda o porquê que existe uma política afirmativa de cotas, mesmo que critiquem, né? Mas que, de fato, a gente coloque isso em prática. Né? Porque quando se passa por um processo de construção de uma legislação, é porque houve aquela necessidade. E se foi aprovado, a gente tem que colocar isso em prática. Né? Então, é uma reflexão, uma ponderação que eu faço aqui com todos, né? Para que a gente grite para ser ouvido. Né? Tem uma brincadeira que eu ouvi de uma amiga que é juíza, aposentou-se há algum tempo já, lá em Esteio, que ela disse que a diferença da pata, do ovo da pata com o ovo da galinha, né? Quando a galinha bota, todos nós sabemos, porque ela faz barulho, né? Diferentemente da pata, né? Então, a gente tem que gritar mesmo, a gente tem que fazer valer as nossas conquistas, né? A gente está buscando sempre melhorias, né? Eu vou passar aqui agora para um outro tópico. Eu não sei como é que nós estamos com relação a tempo, viu? Fique à vontade para fazer, repito, qualquer tipo de intervenção. Não sei até que hora que nós podemos ir, tá? Me ajude aí. A gente, as nossas apresentações têm em torno de 40 minutos, 1 hora, tá? E depois a gente deixa meia hora para as arguições. Perfeito. Então já devo estar caminhando já, né, para esse tempo, né? Nada, tá com tempo. Tá. Eu trouxe aqui algumas informações com relação ao empreendedorismo negro, né? Aí, será que a gente consegue fazer a projeção, Dagmar? Mas antes eu vou fazer só um comentário que eu trouxe aqui. Só um minutinho, por favor. E falar de empreendedorismo é uma pauta que eu gosto bastante, porque, enquanto superintendente da FENACOM, né, que ela representa o setor de serviços no país, né, a gente sempre trabalhou em conjunto com o SEBRAE, né, e o SEBRAE é o grande parceiro do empreendedor, né. Hoje, 98% das empresas que nós temos, né, são micro e pequenas, né, e aí eu coloco o microempreendedor individual também. Então, o Sebrae é um excelente parceiro e que está praticamente em todos os municípios, né? E que a gente precisa procurá-los. Deixa eu trazer um número aqui, já eu entro nessa apresentação. É um número bom e interessante. Aqui.
Repito que nesse evento que eu participei, né, na Universidade Federal de Lavras, né, quando nós abordávamos essa questão do empreendedorismo, foi muito interessante, porque eu levei números, nós tínhamos ali pessoas do Ministério do Empreendedorismo também, inclusive, né, eu represento a FENACOM naquele ministério, né, nós até construímos um acordo de cooperação técnica, então é uma coisa que eu gosto muito, e é um nicho que a gente, de fato, precisa buscar as informações que não só o Ministério, mas o SEBRAE, repito, né, oferece, para que a gente possa fazer uma capacitação, né, das pessoas que têm o sonho de empreender, né. Olha, o empreendedorismo negro, ele cresceu 22% nos últimos 10 anos. Isso é bastante interessante. Esse cálculo aqui foi feito entre 2013 e 2023, né? Então, são, na verdade, 11 para 12 anos, né? E vejam só, o número de pessoas pretas ou pardas à frente das empresas passou de 12,8 milhões para 15,6 milhões, superando o aumento de 18% entre os empreendedores brancos, né? E o comentário que eu faço aqui não é nenhuma comparação, é para mostrar que, né, o empreendedor negro, de fato, está formalizando-se, né, e está crescendo num número assim, bastante interessante. E aqui, dentre esses números, né, eu tenho que o perfil do empreendedorismo negro no Brasil, em 2023, ele está assim definido. Ó, a maioria, 67,8% são homens, 50,8% tem entre 30 e 49 anos de idade, 42,8% possuem ensino médio completo e 13,5% possuem ensino superior completo. Somente entre as mulheres pretas e pardas empreendedoras, 18,5% têm ensino superior, 47,2% têm ensino médio. E aqui também, ó, cresce a quantidade de negros donos do próprio negócio e contribuem para a Previdência. Em 2023, atingiu o recorde de 28,7%, diferença de 10,7 pontos percentuais em relação a 2012. E aqui estão presentes majoritariamente nas regiões Sudeste, 37,7%, e Nordeste, 32,7%. Atuam em sua maioria no setor de serviços, que atingiu seu recorde histórico em 2023 com 41,4%. E 89,8% são empreendedores por conta própria e 10,2% são empreendedores. E aqui a gente tem alguns números. Consegue ampliar um pouquinho? É você que está fazendo a projeção, Dagmar? Ah, sim. Só você está fazendo. Tá, perfeito, tá ótimo. Uhum. Aqui nós temos outros números interessantes também, né? A proporção de donos de negócio em relação à população negra, né? Por grandes regiões. Pode descer um pouquinho, por favor. Aqui tem setores que falam sobre as condições e renda, né? Negros donos de negócio por setor de atividade, né? A serviço está bem à frente, né? Como eu disse anteriormente. Donos de negócio com registro no CNPJ. Olha só, temos muito espaço aí, temos que crescer bastante ainda. Donos de negócio contribuintes para a Previdência. E aqui vem rendimento real médio habitual do trabalho principal dos donos de negócio, né? Abaixo tem o rendimento real médio habitual. Aí, seguindo. Aqui tem um destaque, né, para a renda das mulheres negras. Isso. Eu acho que tem uma outra apresentação aí também, né? Tem outros números aí também, não é? Mas, em resumo, com relação ao empreendedorismo, né, o que eu observo é que o negro é extremamente esforçado, extremamente competente naquilo que ele faz. Mas, por que ocorre um índice muito grande de
fechamento, de encerramento das atividades. Ele encontra muita dificuldade quando da sua formalização. Mas por que isso acontece? Porque mais competência e habilidade que ele tem no seu negócio, né, a gente tem que reconhecer que sozinhos nós não somos ninguém. E nós precisamos da expertise de outros profissionais também para ajudar e alavancar os nossos negócios. Cito mais uma vez o exemplo do Sebrae, que é um excelente parceiro, está lá para isso, para trabalhar principalmente a questão da gestão, a questão da formação, da capacitação, né, do empreendedor. E isso é feito de uma maneira gratuita. E para o lotado também, eu chamo a atenção da necessidade que o empreendedor tem, mesmo aquele MEI, que é MEI, né, um microempreendedor individual, de buscar suporte, apoio àquele profissional da contabilidade que é o contador. Tá? Eu digo isso porque, repito, né, a FENACON, né, que eu presto assessoria jurídica, né, quase 20 anos como superintendente lá, 18 anos, ela é constituída por 90% de empresas de contabilidade. E a gente observa na atuação do profissional da contabilidade, do contador, que ele passa a ser, na verdade, até mais que um contador. Ele acaba sendo um consultor, né? E é aquela pessoa que tem que estar ao lado o tempo todo do empreendedor. Tá? Mas não é o contador que vai buscá-lo, que vai atrás dele, é um empreendedor que tem que ir atrás do contador, né? Porque ele vai ajudar. Uma informação importante, por exemplo, existem linhas de crédito, de financiamento, né, para o empreendedor, para o microempreendedor, e tem alguns que são direcionados para o negro. Mas essa informação, ela não vou dizer que ela não é compartilhada. Às vezes, a falta de conhecimento faz com que a pessoa deixe de ter acesso a essa oportunidade até para melhorar os seus negócios. Nesse evento que eu participei, aqui no sul de Minas, eu ouvi alguns relatos, né, de empreendedores que estavam assim, ao meu lado, que cresceram bastante, estavam ali justamente para falar da experiência deles, que no primeiro momento eles tinham vergonha de dirigir-se até uma instituição bancária para poder pegar alguma linha de crédito, abrir alguma conta, né? Isso não pode existir, né? Às vezes a pessoa sente-se constrangida de ir ao banco já esperando um não, mas não é por aí. Né? Se está ali uma linha de crédito, se a pessoa preenche aqueles requisitos de maneira que ela vai ter condições de ter acesso àquilo, então ela tem que ir, né? Mas, infelizmente, acaba sendo uma questão assim, até mesmo cultural. Eu mesmo, às vezes, fico com receio de procurar determinadas instituições, né? Que, às vezes, você chega lá, a pessoa já te mede pelo seu tamanho e pela sua cor, né? Mas não, a gente tem que se encorajar, nós estamos ali para fazer negócio, para fazer a economia girar. O trabalho nós já temos, né? Então, essas linhas de crédito que eu cito como exemplo aqui, se elas estão lá para ser utilizadas, né? Então, a gente precisa ter essa coragem, né? Então, uma coisa importante também que falta dentro desse processo de formação de políticas interessantes para o empreendedor negro, que aplica-se para todos também, é a própria questão da seguridade, né? Hoje, você fazendo uma contribuição mínima, não me recordo o valor aqui agora, dentro do Simples Nacional, né, que é um regime que veio com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, você passa a ser coberto pela Previdência, né? Então, numa fatalidade ali, você pode requerer um auxílio-doença, você pode requerer uma aposentadoria por invalidez, porque a gente observa também, de acordo com esses números do Sebrae, que a maior parte da ferramenta, a grande ferramenta que existe hoje de prestação de serviço, dentro desses 98% aí, que são as micro e pequenas empresas e os MEIs, é o próprio profissional, sabe? Eu cito um exemplo aqui da minha irmã, né? Ela tem uma marmitaria, né? Hoje os filhos ajudam, mas, na verdade, a pessoa que faz tudo ali é ela, né? Então, se porventura acontecer assim, um infortúnio, ela cai, machuca o braço, machuca a mão e não consegue colocar em prática a atividade profissional dela, ela vai ficar desamparada,
né? Vai ficar desamparado. E hoje a gente tem uma legislação que protege nesse sentido, né? Então, é ela buscar a sua formalização, passar a atuar como uma contribuinte, né? E ter paz e segurança para poder fazer aquilo que ela melhor sabe, que é desenvolver o seu negócio, né? Então, é muito importante buscar esse conhecimento, buscar essa informação, porque ali eles vão disponibilizar para você também, inclusive ferramentas, né? Hoje, com o celular, você faz quase tudo. E tem muitas ferramentas que são disponibilizadas hoje de uma maneira gratuita, né, que não chega para aquela pessoa que precisa por conta da falta dessa informação, né? A falta desse conhecimento. E aqui eu queria fazer um comentário também com relação a esses números, né? Ali, 2 a cada 10 empresários para esse parte são formalizados, né? Que é um índice muito pequeno, né? Aqui tem um comparativo. Eu falei da Previdência, né? E falei da Seguridade também. Mas veja só, a aposentadoria também entra nessa questão que a pessoa pode ser beneficiada se ela vier a ser contribuinte, né? Se ela se formalizar e passar a recolher também, né? Uma coisa que eu falo com muita tranquilidade como advogado e tendo acesso assim, a muitas pessoas carentes, é que, infelizmente, muitas pessoas acham que o fato de completar determinada idade, 65, 70 anos, é o suficiente para ela aposentar-se, né? Mas não é assim, né? Tem todo um processo por trás, né? Ela precisa ser contribuinte, porque senão daqui a pouco vai buscar aí um benefício de prestação continuada, um BPC, e que é restrito àquelas pessoas que, de fato, fazem jus a receber aquilo, né? Aí, a primeira pergunta, deixa eu verificar o seu histórico de contribuição do INSS. Eu contribuí durante um período, fiquei 10 sem, né? Mas eu já estou com 64 anos, eu já tenho direito, né? Aqui não é bem assim, eu vou explicar para a pessoa, né? Mas são informações desse tipo também que o próprio SEBRAE trabalha muito bem, né? E que precisa chegar até essas pessoas para que elas possam ser acobertadas também, né? Por esses benefícios. Até porque vão estar pagando por isso também, né? Está pagando. Não só através dos seus impostos, né, tributos do dia a dia, mas com a contribuição direcionada para a Previdência, né, o INSS. 10 atividades, 78% do universo de empresários negros, né, o comércio lidera, nesse caso aqui, seguido de agricultura e pecuária. Pode seguir, por favor. Nível de escolaridade é menor entre empreendedores pretos e pardos, né? Se Deus quiser, isso vai mudar. Pode seguir. Bom, acho que fechou já, né? Então é isso, pessoal. Com relação ao empreendedorismo negro, né, as informações que eu queria compartilhar com vocês, né, são esses dados, esse levantamento que eu fiz aí junto ao SEBRAE Nacional, né, e mais uma vez repito aqui que o nosso papel é muito importante, a gente tem, na verdade, uma missão, a gente precisa ser agente de transformação, né, e para isso fazer provocações, né, para que todas as pessoas, né, possam não só ter conhecimento dessas políticas afirmativas, né, que hoje nós já dispomos, mas, de fato, usufruir delas também, né? E, da mesma forma, eu provoco para que a gente observe se isso está sendo aplicado no nosso município, está sendo aplicado no nosso estado também, né? E se, de fato, toda essa legislação que eu falei há pouco aí, que promove a igualdade social no âmbito federal, se, de fato, está sendo aplicada também, né? E, dentro do próprio estatuto da igualdade racial, ela tem mecanismos, né? Tem ouvidorias interessantes ali que a gente pode, inclusive, fazer essa provocação, perguntar se está funcionando, se foi instalado, quem é o fulano, quem é o ciclano, qual é o papel, né? Para que, de fato, as coisas saiam do papel e coloquem, né? Nós, no mínimo, em pé de igualdade com outras pessoas que não precisavam e não precisam de políticas afirmativas, né? Para poder construir um futuro melhor para todos nós, tá? Então, essas as breves e singelas contribuições que eu queria compartilhar com vocês aqui. Repito que num evento como esse, a gente sempre aprende muito mais do que leva, tá? Então, estou aqui para ouvi-los também, tá bom? Muito obrigado. Agradeço, Josué. Pessoal, se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Josué, esse é o momento. Ele está aí à disposição para algumas perguntas e questionamentos. A gente
É só levantar a mão, né, e aí fazer seu questionamento. Por enquanto, nada. Bom, eu tenho a minha. Vou só esperar aqui, Josué, para ver se mais alguém vai querer fazer, mas eu tenho alguns questionamentos aqui para ti. E, Carla, Carla, Pessoal, bom dia. Primeiramente, eu quero pedir desculpas. Eu não consigo abrir a câmera, porque minha filha está aqui fazendo inalação. Estou até aqui no quintal para não atrapalhar, porque ela tá doente. Também quero parabenizar ao coletivo, né, pela iniciativa, ao Josué pela apresentação. E a minha pergunta é uma pergunta simples, né, baseada nessa última apresentação dele. Baseado nos números, né, em relação à formalização do negócio, a gente sabe o que está por trás, mas na experiência do Josué, eu queria se ele pudesse falar assim, o que chega para ele, né, quais são os maiores desafios, as maiores queixas, perdão, em relação às dificuldades, né, da pessoa negra, né, das pessoas na qual você tem trabalhado, em relação à formalização. A gente sabe, assim no geral, mas se você puder nos trazer o que eles levam para você, né? Os maiores desafios, as maiores dificuldades em relação a essa formalização. É a questão do conhecimento, é a questão mesmo da renda, né? Dos acessos. Você pode trazer um pouquinho para a gente, se você tiver essa informação, por favor? Claro, cara, tá? Claro, obrigado aí pela pergunta. Nesses 22 anos de Brasília, uma coisa que nós observamos, atuando ali junto com a Confederação Nacional do Comércio, com o Congresso, com as principais instituições financeiras, vou citar exemplo aqui o Banco do Brasil, a gente sempre tem uma parceria muito grande com eles também, é que muito do que se decide em Brasília não é trabalhado na ponta, sabe? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, linha de crédito, tá? Você está em Brasília, você senta com o superintendente nacional de determinado banco, e ali fica decidido que até quem, por exemplo, fatura R$ 1.000 por mês, por exemplo, tá? Vai ter acesso àquela linha de crédito. Tudo bem, perfeito, fecha-se o acordo ali, e quando você vai para uma cidade pequena, até mesmo grande, né, na ponta, você vai até o gerente, né, você preenche aquelas condições, você tem aquele faturamento X, mas ele sequer tem conhecimento daquela política ali para poder se colocá-la em prática, né, queria te beneficiar para fazer um fluxo de caixa, coisa do tipo, tá? Então, o problema maior que nós enfrentamos, eu vou ser bem franco, talvez nem seja o próprio empreendedor, tá? Muitas das vezes é aquele agente que coloca dificuldade, que torna a coisa mais morosa e burocrática e que inviabiliza essa transação, essa operação, que faz com que o empreendedor fique constrangido, fique com vergonha, ou às vezes deixa até de buscar determinado benefício, porque sabe que vai encontrar dificuldade. Mas uma coisa que precisa ser trabalhado para resolver isso é não só tornar público, né, tudo aquilo que se decide com relação a essas políticas macros, né, para o empreendedor, mas também trabalhar a informação com ele. Tá? Hoje, a gente tem feito um trabalho junto ao Ministério do Empreendedorismo, inclusive, nós vamos fazer um lançamento, não vai demorar muito, de um programa que vai dar visibilidade no Brasil como um todo, vai passar nas principais emissoras abertas, falando sobre formalização, falando sobre as vantagens de se credenciar como meio, inclusive colocando à disposição, né, uma inteligência artificial que a pessoa vai ser orientada a se formalizar
né, através de um programa que vai ser instalado ali no seu próprio celular. Se ela tiver alguma dificuldade para avançar, né, ela vai receber pelo menos uma relação de 3 contadores, de acordo com a localização dela, que ela poderá procurar para que eles possam passar essa orientação gratuitamente. Porque aí a gente vai resolver esse outro gargalo também, né? Que é a informação chegar na ponta, né? Chegar para o empreendedor. Né? E quando eu falo informação, né, é isso que inviabiliza o próprio conhecimento, para que ele tenha acesso, né, às orientações para ele trabalhar a sua formalização. Tá? Mas a principal queixa é essa mesmo. Hoje, por exemplo, eu estou em Boa Esperança, né? Atuo em Brasília também, né? Mas quando a gente discute alguma política lá e eu venho aqui na ponta, vou conversar com algum gerente que é amigo, né? Alega desconhecimento, né? Esse é um problema, né? Então, como que essa informação vai chegar para minha irmã, que tem uma marmitaria, né? Que ela precisa de uma linha de crédito, às vezes, para comprar mais produtos, né? Se ela não tem essa orientação, está faltando essa comunicação. Né? O maior problema que eu vejo hoje é essa questão da comunicação, né? Não só de cima para baixo, né? Mas como na ponta, né? Para chegar até um empreendedor. Obrigada, Josué. Nada, Até da Guimarães, o Rafael também. A minha pergunta, o Josué já até respondeu. Eu queria saber sobre a questão da formalização. A gente sabe que precisa de informação, ele precisa ser formado, né? Entender o que está acontecendo. Mas não tem divulgação. Até hoje eu não tinha visto nenhuma divulgação, nada, não se fala nada, mas você já acabou de responder que já estão elaborando para poder passar isso. A gente vê muito, aqui mesmo, tem um tanto de gente que tem os pequenos negócios, mas não sabe o caminho a seguir e acaba que aquele negócio tinha tudo para prosperar, mas ele não prospera porque o negro ele chega até um certo ponto, depois ele tem que parar porque ele não tem uma formação seguinte ou informações de que caminho ele seguir. Eu não sabia dessa linha de crédito para negros, nunca nem tinha ouvido falar, né? Então, assim, são informações que a gente precisava expandir, né? Igual você falou, as mídias teriam que colocar isso mais em evidência para todo mundo poder ter essa mesma, conseguir participar também, né? E ter essa mesma chance. Exatamente. Era isso, era uma pergunta, mas virou só uma colocação que você já tinha me respondido na pergunta anterior. Obrigada, viu? Perfeito, eu que agradeço, Dagmar. E Bom, a gente vamos lá, vence logo, José. né, Dagmar? A gente vibra tanto, né, quando a gente vê alguém, um negro, prosperar, né, porque Isso, a gente vibra como se o negócio fosse nosso, né, porque exatamente. é um ato de coragem, né, quando essas pessoas deveriam ser, como se diz, vangloriadas, né, deveriam receber um título, né. Que a pessoa tem que ser corajosa para sair mesmo, como se diz. Colocar ali, colocar a cara a tapa, falar, não, eu vou. E assim, a gente tem que pôr na cabeça que eu vou, fui, vi e venci. Né? Então, Exatamente. Uhum. tem que ter esse limite aí, é encorajar mesmo, é a coragem mesmo de ir adiante. E nós Isso. temos que ter essa informação mesmo para até incentivar ainda mais, cada vez mais aparecer, e igual você falou lá naquela tabela, aumentar o índice de negros e pardos participando desses MEI, dessas microempresas, então que seria ideal para nós, como você falou no início, seria um sonho da minha avó, ver se quanto mais negros no sucesso, mais crescendo, ela falava assim, quando a gente ia a algum lugar que tinha algum negro atendendo, alguma coisa, ela enchia o olhinho d'água e falava assim, nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo os crioulinhos atendendo, quando eu vejo os crioulinhos em evidência, então, o da gente estudar aqui em casa foi isso, foi o incentivo da avó de querer ver os crioulinhos dela em evidência, então eu sempre falo isso para os meus alunos, que é o sonho nosso a gente em evidência, né? Ocupando o nosso lugar de direito. Exatamente. Bom, gente, agradeço o Dagmar e Josué. As minhas perguntas, a minha namorada falou para eu contextualizar aqui. A Neuza Santos Souza, ela tem um livro
Josué, chamado Tornar-se Negro. E, e eu vi na sua fala que você convive muito nessa área do empreendedorismo, com muito empreendedores, e esse pessoal tem uma tendência a levar a primeira consideração a meritocracia. E num país tão desigual quanto o nosso, falar de meritocracia é um pouco complexo. Você trouxe um quantitativo de leis, né, desde antes da escravatura até o período pós a escravidão, e aí a gente está falando de quase 400 anos. E a minha pergunta primeira é: quando você se tornou negro nesse processo? É a primeira. E uma vez que você está imerso, né, a essa questão do discurso meritocrático, acredito que é importante a gente se tornar negro, e de fato no Brasil a gente se torna negro, não nascemos. E uma outra questão que eu tenho, essa questão também sobre o 13 de maio. O 13 de maio, ele é uma data ao qual a gente ressignifica ele, né, quando a gente percebe que, como você mesmo já trouxe, não houve política para o 13 de maio. No dia 14, estava todo mundo necessitando de tudo, porque não houve nada. As leis, embora ela venha ali, quando você traz as leis afirmativas, né, e em determinado ponto, nós passamos por essas leis por vários apresentadores aqui, palestrantes. Então é engraçado como o Brasil é um país que ele prefere matar o negro, e ele faz as leis para isso. É a lei, é a lei da vadiagem, é a lei do sexagenário, que não, na verdade, não livrava ninguém, né? Como é que você completa 60 anos em uma expectativa de vida de 34 e você liberta aos 60? E a medida que é a lei do boi, que dava vagas das universidades para os filhos de agricultores. Então, temos diversas leis no país e que, na verdade, ao invés de favorecer o negro, por muitos anos ela impediu o negro de ter as suas terras, e eu vou falar da lei das terras, inclusive, que o negro era proibido de ter terra, e a gente sabe que território é poder. Quem detém o território, quem detém a terra, detém o poder. E você tem um país que ele exclui o negro por muitos anos de ter a terra. E a minha pergunta também é nesse sentido, de como você olha essas questões para o negro hoje, né? Como ele desempenha esse papel de vencer que você está colocando, né? De felicidade quando um negro abre o seu empreendimento. E aí a outra pergunta, e terceira, é sobre essa questão do empreendedorismo. Por que é tão difícil ter pessoas negras empreendedoras aqui, nesse lugar, que é o lugar de todo mundo, que é o lugar deles, de certa forma? Porque é tão difícil a gente colocar na cabeça dos nossos que o estudo é o caminho. Porque é tão difícil a gente entender que estar num lugar como esse, em que pessoas vão falar sobre empreendedorismo, e você está falando do crescimento de empreendedorismo de pessoas pretas, por que é tão difícil de chamar os pretos para estar nesses lugares? Onde a gente tem que estar para, de certa forma, alcançar e chegar nessas pessoas? Essas são as minhas três perguntas, as minhas construções aí, diante daquilo que você estava trazendo, Josué, que para mim, é importante a gente colocar e discutir, né? Tá. Obrigado, Rafael. Como eu disse no começo, né, aqui é um espaço, uma oportunidade ímpar, né? Não para eu levar o conhecimento, mas para aprender com todos vocês. O Rafael deu uma aula aqui agora, viu? Eu não sei se eu vou conseguir, como se diz, acrescentar alguma coisa, viu? Também nota aqui, mas vou fazer um bate-papo. Eu acho que vai ser mais produtivo assim, tá, Rafael? Obrigado, viu? Rafael, bom,
nada para nós é fácil, né? Nada. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por vários processos, por várias etapas, né? Mas sempre me questionando, mas sempre entendendo também que eu deveria mostrar que eu era capaz e que muitas das vezes era até melhor do que os outros, tá? Então, é uma evolução constante que você precisa ter, né? Tive momentos que seria muito mais fácil eu me vitimizar, mas eu fiz o contrário. Eu procurei mostrar daquele fato que eu era capaz de superá-lo e mostrar que era maior do que aquilo e que aquilo ia impedir de continuar estudando, trabalhando, né? Indo atrás dos meus sonhos, né? Repito, a luta é diária. Me dói muito, por exemplo, eu faço parte de um grupo de superintendentes. Nós temos 28 federações do comércio no país e temos sete federações nacionais, né, dentre as quais eu represento também. Tá? Então, somos 35 federações representando toda a área de serviço do país. Né? Aí entra o SESC, entra o SENAC, boa parte do PIB do Brasil passa por essa prestação de serviço e por essa representatividade é feita, né? E desses menos de 40 superintendentes, eu sou o único negro, sabe? Eu sou o único negro, e ali eu fico me perguntando, mas por quê? Por quê? Né? É incrível, você fica sem resposta. E ali, você está no ambiente, está no espaço, que você é medido e é olhado o tempo todo, então você tem que estar sempre preparado, né? Então, isso te leva a estudar mais, a se posicionar mais, enfim, buscar todas as informações, né? Porque você demonstrando conhecimento, aí as pessoas vão te respeitar pelo aquilo que você sabe, pelo aquilo que você pratica, né? E não a cor que você tem, né? Mas é complicado, é difícil. Vim de Lisboa para Campinas no último domingo, né? Estava acompanhando lá meu filho, um avião com 300 pessoas, aproximadamente. Porra, era um único negro, eu não entendi aquilo, cara, sabe? E eu digo isso porque eu fui um dos primeiros a chegar para embarcar, né? E era um dos últimos a entrar em função da minha passagem, que foi adquirida, assim, muito em cima, né? Tive uma questão lá que eu tive que retardar o meu retorno, né? Então, eu fiquei observando, né? Aeromoço, tripulantes, passageiros, eu era um único, né? E se a gente for olhar aqui, o negro é maioria no Brasil, né? E lá em Portugal também, porque tem muitas pessoas que vêm da África, que vão da África para lá, né? Mas você não observa essas pessoas nesses espaços, né? Você vai num restaurante, olha para a mesa ao lado, é difícil encontrar um negro, né? E você vê aquele que está trabalhando como garçom, às vezes você não vê porque está lá na cozinha cozinhando, né? É complicado isso. Você se queixa, você se questiona, né? Mas são as dificuldades, são os problemas, né, que a própria cultura, né, coloca para nós, né? Então, você precisa, como se diz, trabalhar essas questões para superar essas barreiras também, né? Você não pode enxergar isso como um obstáculo, porque se vê como obstáculo, você paralisa simplesmente, cheguei num lugar que está bom demais para mim, né? E não vai adiante, né? E não vai adiante, né? Então, é isso, né? Com relação ao empreendedorismo, repito, acaba sendo uma questão até um tanto quanto cultural também, né? Parece que meus pais, por exemplo, né? Eu via neles uma gratidão pelas pessoas, né? Isso tem que existir mesmo, mas ele nunca imaginava estar realizando o mesmo trabalho que o patrão deles, sabe? Mesmo tendo conhecimento, tendo habilidade e tendo condições, né? Então, chegar um nível de pedreiro, às vezes um nível de servente, era o suficiente para eles, né? Mas não ser o proprietário da casa que contratasse mão de obra para fazer aquele serviço que ele fazia, né?
Eu lembro do meu pai, a alegria que ele ficava quando o prefeito aqui da época, né, de 3 ou 4 mandatos atrás, passava na rua de casa e buzinava para ele ou cumprimentava, né? Ele se sentia-se realizado, né? Mas ele jamais passou pela cabeça dele que um dia ele poderia se candidatar também, sabe? Então, é uma limitação que você coloca em função da própria história, né? Então, você não pode ver isso como um impeditivo para crescer, né? Volta à questão da Dagmar, né? Muitos empreendedores negros, né, aqui da nossa cidade, acham que o patamar que eles chegaram é um limite, quando, na verdade, a lei que implantou o MEI, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela foi feita para estimular que esses pequenos empreendedores cresçam, né? Então, tem muitos que têm até medo. Não, vão me fiscalizar, mas é um processo natural, né? Mas o que falta, então, é essa informação chegar, né? Essa coragem precisa existir para todo mundo. Rafael, não sei se eu consegui respondê-lo, né? Eu mais aprendi com as suas colocações do que talvez tenha contribuído aí com o retorno da minha fala. É isso, contribuições muito importantes para a gente, sim, Josué. Mas alguém tem alguma pergunta? Não? Josué, vamos para as suas considerações. Verdade, Ali. na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação. Meu nome é Aline, eu estou aqui em Fernandópolis, estado de São Paulo, e a gente aqui tem um coletivo que ele tem, um mês, né, do ano, a gente faz é como se fosse um incentivo para o empreendedorismo negro. Então a gente faz o café preto, chama todos os empreendedores negros da cidade, para poder fortalecer, né? A gente faz em cada comunidade para poder demonstrar que eles estão, que eles existem, né? E que a população pode, né, ter contato. E de fato é muito difícil juntar, é muito difícil dialogar, é muito difícil que um apoie o outro também. E aí, quanto à fala, principalmente em relação ao acesso a informações, me veio assim em mente, né, talvez agregar, além deles, porque eles prestam um serviço para a comunidade, para além disso, talvez trazer essas informações mesmo que falta, sabe? Nesse momento que a gente junta todo mundo, é super difícil juntar todo mundo, ou pelo menos as pessoas que querem participar, e fazer talvez um momento aí de acesso a informações, porque a gente sempre pensa que essas pessoas sabem, né? Porque elas estão empreendendo, então elas sabem. E na verdade, não. Então, talvez aí fazer um momento de acesso à informação para as pessoas, né? Sobre empreendedorismo, enfim. Realmente, eu também não tinha conhecimento, porque assim, não faz parte da minha área de atuação, mas eu também não tinha conhecimento dessa lei, desse incentivo, e eu acredito fortemente que eles também não. Então, assim, deu assim um gatilho para a gente pensar nessa possibilidade de acesso a informações a essas pessoas. Acho que Eu seria... complemento essa informação da Aline, porque eu trago também, e é de conhecimento de vocês, e provavelmente vocês conhecem perto de vocês também, pessoas que empreendem. Então, tenho parentes, donos de oficina, donos de buffet, e não pagam, não tem contribuição do INSS. Então, é um questionamento que, mais tarde, a gente tem uma visão míope hoje, né, de conseguir só enxergar o que está à nossa frente e não conseguimos ver ao longe. Essas pessoas, provavelmente, amanhã, quando elas precisarem do auxílio, elas não vão conseguir. E fazem daquele emprego, a sua principal fonte de renda. Então, assim, esse desconhecimento é algo que amanhã vai se tornar uma necessidade tremenda desse pessoal que vai ficar à margem da sociedade, porque uma coisa é enquanto você está empreendendo, tem sua fonte de renda, e depois, quando você deixa esse processo, você ficar sem nada, né? Então, ou receber apenas o auxílio de aposentadoria do governo. Então, é importante que essa informação chegue, mas é uma informação em meio de mutirão, é como se... Eu acho que a gente precisa se aproximar das bases ali e levar o SEBRAE
até as pessoas. As pessoas não vão até o Sebrae. Eu já estou crendo que nesse discurso que as pessoas não vão até o Sebrae. O que nós precisamos fazer é levar o Sebrae, levar o conhecimento até essas pessoas. Senão, eu acho que a gente vai acabar continuar dando tiro no nada. Pode ser que acertamos, pode ser que não. Josué, mas aí, sua segunda, terceira pergunta já emendou em outra, mas vai ser bom te ouvir também sobre isso. Tá. Aline, eu achei interessante esse case que você comentou, né? E eu aproveito aqui, estava refletindo quando você falava, que é o seguinte, né? Eu represento a FENACOM dentro de uma comissão que tem o Sebrae como realizador do prêmio Prefeito Empreendedor, tá? Ali, ao longo dos últimos 20 anos, o Sebrae vem premiando em várias frentes, né? Várias temáticas, né? As melhores práticas, né? No Brasil como um todo, realizada pelas prefeituras, tá? E eu já devo estar no 3º ano, já devo ter estudado em mais ou menos assim uns 150 projetos, e eu tive acesso a todo o conteúdo ao longo dos 20 anos. E confesso para você, eu não vi até hoje nenhum case falando a respeito de uma informação como essa, sabe? Um trabalho que você faz que poderia ser absorvido pela prefeitura, né? E ela, inclusive, levantar essa bandeira para mostrar para outros municípios também daquilo que ela é capaz de fazer para a comunidade negra, tá? Achei muito interessante, tomei nota aqui, né? Vou, inclusive, levar isso aqui, fazer uma ponderação lá na comissão, né? Porque olha, a gente tem cotas, né? A gente tem políticas afirmativas para poder reconhecer e valorizar a nossa cultura, né? E chega num momento como esse, a gente não estimula, né, para que o próprio órgão do governo local faça alguma coisa, tem que partir só de movimentos como o nosso aqui. Não pode ser assim, tá? Achei bacana, viu? Tomei nota aqui e vou levar essa provocação. Agora, voltando à questão do Rafael, eu concordo, essas informações elas precisam ser pulverizadas, né? E, às vezes, eu acredito que o celular hoje é uma ferramenta tecnológica que vai ajudar bastante, né? Porque o próprio Sebrae fez um levantamento aqui que, quando ele vai avaliar o público, né, um pequeno empresário, microempreendedor individual, né? Ocorre que nós temos mais celulares do que empreendedores, né? Ou seja, se a gente der acesso a ele através dessa ferramenta, pode ser que ali mesmo ele consiga ter mais informações para não ter que se dirigir-se a alguma autarquia que seja, porque isso, querendo ou não, por mais facilidade que se coloque na comunicação, não deixa de ser burocrático, né? É difícil para a pessoa sair do seu próprio negócio para ter que buscar informação, né? Esse mutirão, eu gostei da ideia, gostei muito mesmo. Eu vou citar um exemplo aqui, Rafael, que funcionou bem. Quando nós criamos, eu digo nós criamos, que eu participei, comentei mais cedo aqui, né? A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nós fizemos um mutirão, né? A expectativa nossa era de treinar 30 mil pessoas e acabamos treinando 35 mil contadores no Brasil inteiro. Por quê? O contador é peça fundamental para qualquer negócio, para qualquer empresa, né? Então, se eles não tivessem conhecimento estava sendo tratado naquela lei geral do Simples Nacional, do próprio MEI, ele não ia colocar isso em prática, né? E nós fizemos esse mutirão, né? Tanto que tivemos um boom de formalização quando essa legislação foi publicada, porque eles receberam esse treinamento, né? De 8 horas no mínimo, né? Mas aí nós saímos de Brasília, saímos das capitais, fomos para o interior, né? E treinar esses profissionais. Aí o número de formalização cresceu bastante, porque ele conseguiu compartilhar essas informações com aquela pessoa que estava lá na oficina, né? Igual o caso que você exemplificou. Mas isso não é fácil, viu? Não é fácil. Eu faço aqui um comentário com relação ao Josué profissional, né? Eu, durante 18 anos, trabalhei na FENACOM no regime seletista, carteira assinada, né? Aí fizemos, há 1 ano e meio mais ou menos, uma alteração, né? Eu passei a prestar serviço como pessoa jurídica, né? Aí eu fiz a abertura de uma empresa de consultoria, tá? E também de uma sociedade, um escritório de advocacia, tá? E eu tenho um contador que me auxilia, que inclusive é meu compadre,
Se não fosse meu compadre, eu não sei também se eu iria procurar, apesar de eu estar sempre recomendando, procure o contador, né? Mas eu, ao longo desse 1 ano e meio, não fiz a emissão de uma nota fiscal, e eu presto serviço mensalmente. É ele que faz isso para mim, entendeu? Aí eu tenho que fazer a minha culpa também. Eu preciso emitir uma nota fiscal na segunda-feira, né? Mas eu vou ter que incomodá-lo no domingo, para que ele possa fazer esse processamento para mim, enfim, né? Então a gente também tem que ter a ferramenta, o apoio, o suporte, mas tem que buscar também, né? Mas é isso. Josué, a gente agradece sua participação e deixamos esse espaço para fazer a sua contribuição final. Bom, na verdade, eu quero, então, mais uma vez aqui, agradecer a oportunidade que vocês me deram, né, para que a gente pudesse conversar e colocar à disposição, né, eu já estou no grupo de vocês há algum tempo já, né, a Dagmar fez indicação, tá? É um prazer estar ali e espero ter ajudado de alguma forma e espero, como se diz, ouvi-los mais, né, que, por exemplo, aqui, né, eu ouvi várias contribuições, e é aquilo que eu disse no começo, a gente tem, na verdade, uma missão, né? Já que, né, eu estou tendo hoje a oportunidade de estar, assim, me relacionando, estar em trânsito, no Congresso, junto a entidades representativas, né, que discutem a legislação, constroem a legislação, mas que na prática não estão no nosso dia a dia, né, como todos vocês, ser esse canal, tá? Ser essa ponte para levar queixas, levar sugestões, enfim, contribuições que, de fato, façam valer essas políticas que já existem hoje, ou que a gente possa construir também, né, para melhorar não só a nossa vida, o dia a dia, né, mas o ambiente de negócios também, né, para o negro que é empreendedor, viu? Então, contem comigo para poder fazer esse canal de ligação, viu? E, mais uma vez, muito obrigado, Dagmar, obrigado, Rafael, obrigado a todos aí pela oportunidade de estar conversando com vocês num sábado, meio-dia. Todo mundo poderia estar em casa fazendo outras coisas, mas estamos aqui, né, preocupados, debatendo sobre, né, a política, sobre o negro, né, acreditando sempre que nós somos ferramenta para fazer as coisas melhorarem para todos nós. Muito obrigado mesmo. A gente agradece a todos vocês que ficaram aqui até esse momento. O Afrofetividade volta no dia 14 de junho, tá, galera? Então, a gente tem uma pausa aqui agora. Agradeço a Dagmar também pela indicação do Josué. Fiquem com Deus, excelente tarde a todos e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Tchau, Dagmar. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau, obrigada, viu? Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Tenham uma boa tarde. Tchau. Vai?